Olá, senhores! Estamos aqui em mais um encontro. Dentro da nossa proposta de aulas de 30 minutos, uma parceria minha com o professor João Augusto, nós vamos tentar trazer alguns assuntos de interesse acadêmico, seja para os acadêmicos de direito, preparar para as provas, se preparar para o final da vida acadêmica, seja para aqueles que se preparam para provas de concurso público, OAB, ou mesmo para aqueles que buscam se atualizar quanto a determinados assuntos. O nosso assunto hoje são os tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. E nós vamos tentar, dentro desse tempo limite de 30 minutos, quem sabe um pouco menos, não esgotar, mas apresentar um contexto, apresentar o contexto em que o Brasil se insere quanto aos tratados internacionais. Nós temos que, de antemão, relembrar algumas teorias que vão ser tratadas em aula específica, mas aqui são necessárias, que são as teorias monista e dualista. Teorias que tratam sobre o relacionamento entre o ordenamento jurídico internacional e o ordenamento jurídico nacional. A teoria dualista é a teoria que diz que existem dois ordenamentos distintos. Eles não se encontram, eles não se confundem. Consequentemente, eu não tenho como hierarquizar esses ordenamentos. As normas internacionais têm fonte própria e têm vigência no ordenamento internacional. As normas nacionais, em contrapartida, também têm um limite territorial na sua vigência e têm vigência exclusivamente nos estados que a legislam, nos estados que as legislam. Muito bem. Ou seja, já que o nosso assunto hoje são os tratados internacionais, para a teoria dualista, os tratados internacionais teriam vigência no direito internacional, enquanto as normas internas, as leis, decretos, resoluções, emendas à Constituição e etc. teriam sua vigência limitada ao nosso território. Muito bem, essa a priori é a posição adotada pelo nosso Supremo Tribunal Federal desde a década de 80. Muito bem, a teoria dualista se divide ainda em duas subteorias. A teoria dualista radical, a teoria dualista moderada. A teoria dualista radical diz que as normas internacionais, para que tenham validade aqui no direito interno, uma vez que os tratados internacionais não fazem parte do nosso ordenamento interno, devem necessariamente serem reproduzidos em texto de lei. Percebam que a dualista radical é radical exatamente porque exige a lei para que esse tratado tenha, ou para que os termos do tratado tenham validade no direito interno. Já a teoria dualista moderada, ela se diferencia da teoria dualista radical exatamente porque não exige texto de lei. Ela não existe a lei como instrumento, não exige a lei como instrumento de internalização do tratado internacional. Bastaria, por exemplo, um decreto para que esse tratado internacional fosse de fato internalizado. Como a nossa Constituição, no que tange aos tratados, é omissa, ela apresenta muitas lacunas, e quando apresenta alguma normatização, abre brechas para uma série de interpretações divergentes, nós podemos constatar por costume legislativo que os nossos tratados internacionais recebem a autorização para a internalização através do decreto legislativo. Ou seja, isso é inerente à teoria dualista moderada, não radical. Essa exigiria necessariamente uma lei para autorizar a internalização do tratado. Percebam que eu falei em autorizar. Quem ratifica o tratado e de fato faz com que ele passe a ser vigente, de fato faz com que ele passe a ser obrigatório para quem assinou aquele tratado, é a ratificação. E a ratificação continua sendo ato do presidente da República, nas atribuições constitucionais do presidente da República. Mas isso nós vamos tratar em outra aula. Isso nós vamos tratar numa aula posterior. Por enquanto, o que a gente precisa saber é que existem as duas teorias. A teoria dualista, que nós acabamos de explicar, e a teoria monista, que diz que direito é uma coisa só. Os ordenamentos jurídicos não podem ser diferentes. Nós temos um mundo do direito. E, consequentemente, esse mundo pode, em certos momentos, se contrapor. Pode, em certos momentos, inclusive apresentar oposições não solucionáveis. Nesse ponto, nós precisamos resolver as antinomias. E aí surgem as duas correntes doutrinárias, subdivisão da teoria monista. A teoria monista
internacionalista, tendo aí como líder maior Hans Kelsen, que diz que não, que o direito internacional, as normas internacionais são na verdade um compromisso mais amplo, um compromisso social maior e devem prevalecer sobre as normas internas. Ou seja, o conflito entre uma norma internacional, exemplo, um tratado internacional, e uma lei federal, uma lei no nosso ordenamento interno, deveria necessariamente prevalecer o tratado internacional. Essa teoria é adotada por vários países e no Brasil é inclusive defendida por muitos doutrinadores. Mas o Supremo Tribunal Federal não é muito adepto a essa teoria, não recebe com bons olhos a teoria. Todo um discurso de soberania, de controle de constitucionalidade, ou seja, existe toda uma justificativa para que o Supremo, de fato, não se sinta muito confortável com a teoria monista internacionalista. Mas existe ainda a teoria monista nacionalista, que obviamente vai para o sentido oposto. Baseado nesse discurso de soberania, diz que seria um atentado à soberania caso a gente deixasse com que normas estrangeiras, normas alienígenas, prevalecessem sobre o nosso ordenamento interno. Então, para a teoria monista radical, os tratados internacionais não deveriam prevalecer, deveriam sim sucumbir. Nessa teoria dualista, nas teorias dualistas, então, o grande segredo, a nossa teoria, por exemplo, é saber que quando internalizado o tratado internacional, em que ponto ele entraria. Ou seja, a gente já consegue identificar o que é a teoria dualista e o que é a teoria monista. Se nós observarmos os artigos 84 e 49 da Constituição Federal, nós vamos perceber que as atribuições são muito distintas no que tange aos tratados internacionais. Cabe ao presidente da República assinar os tratados e posteriormente ratificá-los, mas para isso, lá no inciso 1º do artigo 49 da Constituição Federal, ele necessita de autorização do Congresso Federal. Ou seja, nós separamos duas atribuições distintas. Uma atribuição no direito internacional, na sociedade internacional, que cabe ao presidente da República a atribuição de negociar, de representar o país nas relações internacionais, e a atribuição do Congresso Federal de fazer com que essas normas tenham validade no nosso direito interno, tenham validade no nosso ordenamento, característica típica da teoria dualista. Perfeito. O Congresso, nós já vimos, faz isso através de decreto legislativo. E a ratificação, depois do instrumento de ratificação, é confirmada por decreto presidencial, que coloca de fato em vigor aquele tratado internacional após a sua publicação no direito interno. Pois bem, aí surge o nosso grande problema. O tratado foi internalizado, mas em momento algum a Constituição nos diz de maneira clara, de maneira objetiva, onde é que este tratado entra no nosso ordenamento jurídico. Imaginem que o tratado é um convidado estrangeiro, que foi convidado a entrar na nossa casa, foi convidado inclusive a residir na nossa casa pelo tempo que fosse necessário. Ele aceita o convite, ele entra, mas ele ainda não sabe onde ele vai se instalar. Ele ainda não tem o seu ponto, o seu local na residência, ele não tem o seu local dentro do ordenamento jurídico. E para todos que conhecem a pirâmide kelseniana, nós sabemos que existem várias possibilidades. O topo da pirâmide com a Constituição Federal, as leis ordinárias, complementares, regulamentares, etc., regulamentadoras, etc., os decretos, resoluções, circulares, portarias e daí por diante. Muito bem, lembrem que o decreto, tanto legislativo como presidencial, são os instrumentos utilizados para trazer a validade do tratado internacional ao ordenamento interno. Mas não quer dizer que o tratado tem força de decreto. Muito pelo contrário. Decreto é a única opção que não se discute. Os tratados não podem, de forma nenhuma, serem considerados aquém do espaço normativo das leis federais. No mínimo, na posição mais radical que o Supremo já teve quanto ao assunto, ele equiparou esses tratados às leis ordinárias, o que resolveria as antinomias com o princípio do lex posteriori derogati lex priori, ou seja, o princípio da solução cronológica das antinomias. Uma lei federal posterior poderia, por exemplo, tirar a validade de um tratado internacional, o que de certa forma poderia trazer a responsabilização
do Brasil, do Estado, na sociedade internacional. Uma vez que a Convenção de Viena de 1969, a Convenção dos Direitos dos Tratados, que foi ratificada pelo Brasil no final de 2009, mas que já era obrigatória antes da sua ratificação em virtude dos costumes, proíbe que você utilize dispositivo interno para deixar de cumprir tratado internacional. Nós vamos ver daqui a pouco que isso inclusive pode justificar uma posição que foi muito bem defendida pelo ministro Celso de Mello no STF, de que os tratados poderiam inclusive serem considerados supraconstitucionais. É uma possibilidade aventada, possibilidade da qual eu me simpatizo muito, inclusive. Acho que de fato, nesse ponto, o humanismo internacionalista tem a sua razão, mas não é a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal hoje. Muito bem. Nós temos um outro problema. A colocação dos tratados internacionais em razão da matéria. Quando nós falamos dos tratados convencionais, o Supremo, não havendo um local específico para esses tratados, adota a regra da exclusão. Bom, se eu não tenho uma regra específica para os tratados, eles se adequariam à regra geral, lei ordinária. Por isso ordinária, seriam equiparados ao ordinário, aquilo que não tem especificidade. Mas existe uma outra questão, na verdade duas outras questões. A primeira delas no que diz respeito aos tratados de direito tributário. O artigo 98 do Código Tributário Nacional tem a sua vertente monista internacionalista, a sua vertente monista kelseniana, uma vez que diz que todos os tratados internacionais sobre direito tributário revogarão automaticamente disposição tributária que contraste com isso, que divirja do tratado internacional. E serão observados pelas normas posteriores, ou seja, o princípio da solução cronológica de antinomias não seria aplicado nas questões tributárias, em virtude de determinação no artigo 98 do Código Tributário Nacional. Então, os tratados de direito tributário têm um tratamento especial, previstos no próprio Código Tributário Nacional, mas os demais tratados não têm esse tratamento especial. Por isso, são considerados, então são equiparados às leis ordinárias pelo Supremo Tribunal Federal. Óbvio que nós temos que lembrar que essa solução contrasta com a Convenção de Viena de 1969. Convenção essa que permitia a reserva desse dispositivo, mas o Brasil não apresentou a reserva quanto a esse dispositivo. O Brasil aceitou de maneira expressa esse dispositivo, que proíbe a utilização de normas do direito interno para deixar de cumprir normas do direito internacional. Muito bem, mas nós temos um problema ainda maior do que esse: os tratados de direitos humanos. Esses, para o direito internacional, são considerados normas de natureza ius cogens, ou seja, são normas imperativas. São normas que não admitem sequer a derrogação, não admitem sequer a possibilidade de não cumprimento dessa norma. Essas normas, inclusive, desde a década de 40, vêm relativizando o que a gente chama de dogma voluntarista do direito internacional. Então tem uma natureza de maior importância, tem uma natureza de maior cogência que os demais tratados internacionais. E quanto a estes tratados internacionais, a nossa Constituição Federal trouxe certa previsão lacunosa, previsão ainda abstrata, que traz grandes dúvidas, mas está presente lá no artigo 5º da Constituição Federal. E para que a gente discuta essas questões, eu preciso que a gente remonte à Assembleia Nacional Constituinte. Eu preciso que a gente volte a 1987 e entenda a realidade da época para entender o porquê da nossa Constituição ter a configuração que tem. Saímos de um período de limitação de direitos. Nós queríamos garantir de forma automática e imediata, conforme o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, todas aquelas garantias fundamentais e direito que remetessem aos direitos humanos, ou seja, que viessem de tratado internacional. Tanto é assim que o artigo 5º, em toda a sua extensão, tenta proteger de maneira pétrea, de maneira imexível, com o perdão do neologismo, que não é de minha autoria, inclusive, todos esses direitos e garantias. Ou seja, nós vivíamos uma situação em que a democracia e os direitos ainda não eram tão claros, e a gente buscava dar rigidez a isso. Tanto é que o parágrafo 1º prevê a aplicação imediata dessas normas.
Mas imagine a seguinte cena, todos os direitos e garantias sendo listados no artigo 5º. Mas a gente sabe, isso está lá na aula, nas nossas aulas de direitos humanos, teremos outras oportunidades para discutir esses assuntos, que essas regras de direitos humanos elas se ampliam, elas nunca retroagem, mas elas sempre se ampliam. E essas regras, após a sua ampliação, deveriam ter a mesma garantia dada pelo artigo 5º àquelas normas que estavam ali presentes. Tanto é assim que, se vocês observarem comigo aqui no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos perceber o seguinte texto: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A partir do momento em que o parágrafo 2º nos diz que estes fundamentos, essas proteções previstas no artigo 5º não excluem outras decorrentes, sejam do ordenamento interno, seja do ordenamento externo, de maneira clara, dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tenho que concordar com a posição do professor Valério Mazzuoli. Tudo o que não exclui, posso entender que inclui. Ou seja, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos estariam automaticamente protegidos pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal não entendia dessa forma. O Supremo Tribunal Federal continuava desde a década de 70, deixando com que os tratados internacionais tivessem essa natureza infraconstitucional, o que gerou grandes embates doutrinários entre doutrinadores da área, professor Pedro Dallari, professora Flávia Pelvezan, Valério Mazzuoli, Cansado Trindade, vários doutrinadores renomados divergissem do Supremo Tribunal Federal. O Constituinte derivado, percebendo essa divergência, através da Emenda Constitucional 45 de 2004, acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º. Parágrafo 3º, esse que era ou deveria ser mera interpretação autêntica do parágrafo 2º, ou seja, uma interpretação do próprio Constituinte quanto a dispositivo constitucional originário. E percebam que, por ser originário, não permite ao Constituinte derivado que modifique, que crie entraves ou que limite a sua aplicação. Então, o parágrafo 3º do artigo 5º vem para dizer o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Surge o conceito aí de equivalência às emendas constitucionais. Percebam que a burocracia instituída pelo parágrafo 3º é a mesma burocracia das emendas constitucionais a partir do artigo 60 da Constituição Federal. Mas não quer dizer que eles sejam emendas, continuam sendo tratados. Mas terão, nesse caso, a equiparação, ou seja, efeitos de equivalência às emendas constitucionais. Muito bem, só tem um problema. Esse parágrafo nos trouxe uma série de questões não resolvidas. Os tratados anteriores a 2004, como deveriam ser tratados? Como deveriam ser considerados no nosso ordenamento interno? Os tratados posteriores que não fossem aprovados pelo quórum especial, mas passassem sim pelo quórum do decreto legislativo, que era o instrumento hábil utilizado para a internalização dos tratados. Como esses seriam observados pelo direito interno? Tudo isso não foi respondido. Obviamente que, se nós concluirmos que os tratados aprovados pelo quórum no parágrafo 3º seriam constitucionalmente considerados e os aprovados pela maioria simples do decreto legislativo não fossem, nós estaríamos ferindo frontalmente o parágrafo 2º e inclusive o parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, eu não posso, através de emenda constitucional, elemento que surge com a derivação, ou seja, com poder derivado, com o constituinte derivado, tangenciar ou limitar o que foi disposto no parágrafo 2º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal, se manifestando sobre a questão, apresentou uma hipótese que não é prevista em nenhuma das duas situações, ou seja, uma hipótese em que o tratado seria
supralegal, mas ainda assim infraconstitucional, o que de certa forma fere o parágrafo 2º da Constituição Federal, que garante a proteção constitucional aos tratados que forem materialmente constitucionais, ou seja, que versarem sobre os direitos e garantias expressos de acordo com o regime da Constituição Federal. Senhores, o Supremo Tribunal Federal criou naquela situação um puxadinho no nosso ordenamento jurídico. Criou uma posição que não existia até então no ordenamento jurídico. Uma posição entre as leis federais e a Constituição Federal. Tudo isso analisando o caso do Pacto de São José da Costa Rica, um tratado internacional que tem natureza de direitos humanos e que proíbe a prisão civil do depositário infiel. Discutindo a questão numa posição que ainda não pode ser considerada a posição do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a votação se encerrou 5-4, 5 votos direcionados ao voto do ministro Gilmar Mendes, que constituiu pela supralegalidade e infraconstitucionalidade, e 4 votos tendo como voto condutor o voto do ministro Celso de Mello, que garantia o tratamento de fato constitucional desses tratados, quiçá supraconstitucional, lembrando a posição da Convenção de Viena de 1969. Ou seja, sequer tivemos maioria total dos 11 ministros. Havia ausência de alguns ministros no julgamento. Muito bem. Essa solução pacificou o problema prático, o problema objetivo naquele caso. A prisão do depositário infiel não pode acontecer no Brasil hoje, não porque a permissão da Constituição foi revogada, mas porque a sua regulamentação dada pelo Código Civil sucumbiu àquele tratado que foi considerado supralegal. Mas o problema não está resolvido. Eu continuo tendo um tratado internacional de direitos humanos considerado de forma infraconstitucional. O ministro Gilmar Mendes tem as suas razões ao seu voto. Uma delas, por exemplo, seria o problema quanto ao controle de constitucionalidade desses tratados internacionais, no caso de reconhecermos a sua natural equivalência material e, consequentemente, a proteção dada pelo parágrafo 2º, ou mesmo a sua supraconstitucionalidade, que seria típica da teoria monista internacionalista. Então, nessa época, concluiu-se pela supralegalidade, posição mais recente do Supremo, mas infraconstitucionalidade desses tratados internacionais. A professora Flávia Piovesan traz uma solução muito próxima à solução dada pelo professor Valério Mazzuoli. Os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, independente de qualquer quórum, seriam materialmente constitucionais. Enquanto os tratados internacionais que fossem aprovados pelos 3/5 turno duplo nas duas casas do Congresso Nacional seriam formalmente constitucionais. Isso na prática traz alguma diferença? Traz sim, senhores. Se o tratado passa pelo parágrafo 3º e é formalmente constitucional, a sua denúncia não é possível. Pelo parágrafo 2º ainda seria possível a denúncia dos tratados internacionais. Mas o presidente da República não poderia de forma alguma denunciar um tratado que é equiparado, é equivalente à norma constitucional derivada de cláusula pétrea. Então isso seria a diferença prática entre o parágrafo 3º e o parágrafo 2º. Mas a visão do Supremo Tribunal Federal trata aqueles tratados internacionais do parágrafo 2º como normas supralegais e infraconstitucionais, uma vez que não existia o parágrafo 3º ainda até 2004. Mas os tratados, como o caso dos tratados de direito dos deficientes físicos aprovado recentemente, esses teriam equivalência constitucional desde que aprovados pelo quórum previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Eu, particularmente, sigo a corrente do professor Valério Mazzuoli, do professor Cansado Trindade e da professora Flávia Piovesan, que discordam da solução dada pelo voto do ministro Gilmar Mendes, e me posiciono favorável ao voto do nosso decano, do ministro Celso de Mello. Senhores, nosso tempo é curto para assunto tão extenso, mas eu espero que eu tenha conseguido ao menos indicar o caminho, indicar uma luz no fim do túnel para que a gente entenda assunto tão polêmico.
E cabe lembrar que voltaremos nesse assunto nas nossas aulas de direitos humanos. Aí sim, com mais tempo, trataremos exclusivamente dos tratados que tenham natureza de direitos humanos. Muito obrigado e até mais.